Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus esteja abençoando sua vida. Sou o pastor José Renato. Hoje eu quero trazer um tema para você que fala sobre por que o crente não gosta do carnaval, por que o crente não é a favor do carnaval e por que o crente, o cristão, é contra o carnaval. Então isso eu quero mostrar para você biblicamente. Quero mostrar para você na Bíblia. Encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, de 13 a 21. E o nosso texto básico em Gálatas, capítulo 6, 8. Então, vamos lá, mostrar para vocês. Antes de nós darmos continuidade, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, você ativasse o sininho, compartilhasse com seus amigos. E também que você ativasse o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube possa estar avisando você. Que você compartilhasse com seus amigos para que outras pessoas também possam participar conosco e entender os propósitos de Deus. E gostaria que você fizesse assim, está contribuindo para que o nosso canal possa crescer e mais pessoas participarem, vidas também se achegar aos pés do Senhor através dessa mensagem aqui pelo YouTube. Que Deus esteja abençoando você, conto com a sua participação e com a sua contribuição nesse sentido de expandir o nosso canal. Amém? Diz assim Gálatas capítulo 5, verso 13 a 21. Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servirmos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre uma só palavra nesta: amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia e imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? E capítulo 6, do verso 8, diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Então, eu quero trazer para você essa mensagem baseada na mensagem que o pastor Rafael Abdala, da Primeira Igreja Batista de Guarapari, que é o nosso pastor, trouxe no domingo, explicando sobre por que o cristão é contra o carnaval. Então, você que está nos assistindo, que mora aqui em Guarapari, pode acompanhar na TV Guarapari também os cultos, ao domingo à noite, também ao sábado, né? E você pode acompanhar também pelo Face, pelo YouTube, as mensagens, que são excelentes, as mensagens do nosso pastor Rafael Abdala, inspirado por Deus. Vamos dar continuidade então. Eu gostaria de explicar para você aqui por que o cristão é contra o carnaval. Bem, irmão, nós somos totalmente contra o carnaval. Apesar de nosso país ser conhecido no mundo como o país do carnaval, aquilo que para alguns é a maior expressão cultural, o nosso país também é conhecido no mundo por outros aspectos, como, por exemplo, a má distribuição de renda, a má qualidade dos nossos hospitais, como um país de corrupção, de sequestro, de assalto, insegurança e várias outras coisas. Mas longe de mim aqui de fazer um discurso político, né? Apesar que eu não sou candidato, mas longe de mim fazer isso, mas espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Mas
Me parece que existe uma distribuição de muitos recursos, como por exemplo o meu, o seu dinheiro, que são dados como pagamento dos nossos impostos, dinheiro este ganho com muito suor e muitas noites mal dormidas, para estarmos em dia com nossos deveres, para com os nossos impostos, para uma das maiores cargas tributárias do mundo. O nosso país tem uma maior carga tributária do mundo, uma das mais caras, né? E com isso dificulta até a nossa vida diária, e tanto imposto que a gente paga. E depois saber que esse dinheiro suado são usados para financiar a promiscuidade. Embora sabemos que existem políticos que estão envolvidos para que o carnaval não receba as verbas públicas, mas isso é uma teoria muito escassa ainda em nosso país e em algumas de nossas cidades. Mas isso são problemas políticos, e o que eu quero aqui é mostrar para você a palavra de Deus. Nosso negócio aqui é falar sobre a palavra de Deus, certo? Então veja bem, e aqui que eu quero nos mostrar biblicamente que o crente não pode participar, não pode assistir, não pode apoiar, não pode admirar, o crente não pode estar envolvido com o carnaval. Veja bem, eu quero dar algumas razões para você. Peço que, se você pegou sua Bíblia para acompanhar, para não dizer que só na minha Bíblia está escrito isso, mas que você também acompanhe na Bíblia que você tiver em casa. Permaneça com a sua Bíblia aberta, que a gente vai recorrer aos textos que a gente leu para poder mostrar para você. No verso 16 do capítulo 5 de Gálatas, porque nós não aprovamos o carnaval, porque nós rejeitamos totalmente o carnaval, porque o carnaval é uma festa da carne e nós andamos em espírito. Então no verso 16 diz assim, do capítulo 5: digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a palavra concupiscência aqui, ela quer dizer ansiar por aquilo que não presta, ansiar por aquilo que é ilícito, ansiar por um prazer carnal que não leva você a lugar nenhum a não ser no inferno. O carnaval é a festa da celebração da carne e nós devemos andar no espírito. O carnaval é a festa da carne que simboliza o nosso nascimento natural no pecado, que nós nascemos. Mas nós devemos andar no novo nascimento, porque segundo a teologia de Paulo, que nós nascemos da carne, mas uma vez que tivemos um novo nascimento, que entregamos a nossa vida a Jesus, devemos andar no Espírito e não pela carne. E quem ainda está com o seu nascimento natural na carne, anda segundo a carne. Mas nós que tivemos um novo nascimento com Jesus, devemos andar segundo o Espírito de Deus, que Deus nos manda a andar, portanto, em espírito, e não devemos participar da festa da carne. Isso parece óbvio. Se você ler a Bíblia, você vê que isso parece óbvio, para nós não fazer. Mas não é isso que acontece. Então, nisso, nós temos dois caminhos aqui para poder falar para você nisso. Eu quero falar sobre 5 tópicos, e antes disso eu quero falar sobre 2 caminhos. O caminho da legalidade e o caminho da licenciosidade. E isso eu explico a você. Então veja bem. O caminho da legalidade. Veja no capítulo 13. No verso 13 do capítulo 5. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então não é para você usar dessa liberdade que Deus te deu, para você usar da liberdade de fazer as coisas da carne. O verso 13 explica:
Veja que a Bíblia não é simplesmente um conjunto de regras. Reduzir a Bíblia no que pode ou não pode é desprezar o valor que ela tem. A Bíblia não é simplesmente um livro de costume e não é simplesmente um livro de cartilha moral dizendo o que pode e o que não pode. Não, não. A Bíblia é um livro santo, é a história da nossa vida, é o registro mais particular de Deus em relação ao seu povo, os seus escolhidos. É nesse registro, inclusive, existe uma cartilha de pode e não pode. Mas não, nós não somos legalistas. Nós somos filhos da manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo na cruz. Mas também nós não usamos da liberdade que Cristo nos conquistou na cruz para dar liberdade à obra da carne, a licenciosidade. Não praticamos qualquer coisa, nós não vestimos qualquer coisa, nós não frequentamos qualquer lugar. O nosso vocabulário não é igual a qualquer vocabulário. Conquanto a Bíblia não seja um mero conjunto de regras, mas sim um livro que nos aponta a nossa liberdade em Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ela não é um livro que me permite a licenciosidade, ou seja, abusar dessa liberdade conquistada na cruz para dar voz e vez à liberdade da carne. Então, nós não gostamos de carnaval porque é festa da carne e nós andamos em espírito. Se você observar as origens desta festa, desde a antiguidade, os gregos, os romanos e a turma da Mesopotâmia gostavam de celebrar a festa dos prazeres da carne em homenagem aos deuses, para os deuses com D minúsculo. Para os gregos, os deus Dionísio, com D minúsculo. Para os romanos, o deus Baco era a entidade dos deuses das trevas que eram celebradas, né? E eram celebradas nas piores dos banquetes, né? Nos piores dos banquetes, para poder banquete da carne, que envolvia os prazeres da carne, tanto na sexualidade como na depravação espiritual. Não é apenas uma festa de gente fazendo a festa da carne, mas também da idolatria aos deuses pagãos. Uma figura também conhecida no carnaval, que é remota também à antiguidade, é o rei Momo. Um protótipo do diabo, aquele que era considerado um deus do sarcasmo, que vai contra as escrituras sagradas. Portanto, celebrar o carnaval é dar continuidade a uma série de manifestação de rituais aos deuses pagãos, que estão fora do propósito de Deus. Portanto, nós não gostamos, não devemos participar, não gostamos e não devemos participar, nem apoiar esta festa da carne. Nós não cremos que Dionísio e Baco seja Deus, mas sim demônios, porque nós adoramos o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, e nós repudiamos o diabo e a sua festa. Em segundo lugar, no verso 17, porque o carnaval é uma festa da vontade e nós andamos em submissão a Deus. Veja no verso 17, na sua Bíblia, no capítulo 5 de Gálatas. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui, um possível sentido da palavra oposto, diz ele, são inimigos entre si. É um contra o outro. Não pensa você que a única guerra que existe no mundo
é aquela guerra que está acontecendo hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Mas a guerra constante está dentro de mim e dentro de você. É uma guerra dentro de cada um de nós, da carne versus espírito. Então, no restante do verso diz: ainda que seja da tua vontade, você não fará, porque você tem um compromisso de submissão com o Espírito Santo de Deus. Não, irmão, me entenda. Não é um jogo de pode e não pode. O fulano de tal da moral e dos costumes. Eu não estou aqui promovendo um conjunto de regras para você, mas estou afirmando a você que aquele que nasce do Espírito é submisso ao Espírito. Aquele que tem a comunhão com o Espírito de Deus, por ter sido selado pelo selo da promessa, um selo intransponível, um selo irrevogável, um selo que não pode ser tirado. Nós submetemos não a nossa vontade, mas nós submetemos a vontade do Espírito. A expressão do carnaval é a expressão do pode tudo. Tudo é liberado. Não há problema em nada. A nossa expressão é de submissão. Então, para eles está tudo liberado. Não existe problema em nada. Tudo posso fazer. Mas nós somos submissos ao Espírito. Ouça uma coisa para você. Eu quero que você ouça uma coisa para você não se esquecer jamais. Nós somos libertos do poder do pecado e da condenação do pecado. Mas nós não fomos libertos da ação do pecado. Vou repetir. Nós fomos libertos do poder do pecado e da condenação do pecado. Mas nós não fomos libertos da ação do pecado. Mas o pecado nos rodeia. Então, se ele nos rodeia, nós estamos sujeitos a cair, sujeitos a pecar. Mas nós devemos vigiar. O pecado nos rodeia o dia todo. E o carnaval é a festa onde a vontade são potencializada. Mas nós temos que potencializar o Espírito. E em terceiro lugar, por que nós repudiamos o carnaval? No verso 18, porque é a festa da imoralidade. E nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, no verso 18 diz que o carnaval é a festa da imoralidade. Veja aí no 18, no capítulo 5 de Gálatas 5, no verso 18 que diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós estamos debaixo da lei. Eu quero comentar aqui sobre 3 tópicos muito rápidos que fala sobre o grupo os grupos dos libertinos, o grupo dos legalistas e o grupo dos crentes. Então veja bem, o grupo dos libertinos, para eles não faz diferença nenhuma ser guiado pelo Espírito ou não, porque eles já cederam, já se entregaram à inclinação da carne, e a carne já está na direção da sua vida, e tudo é liberado, conscientemente, eles sabem disso, eles são os libertinos. Agora, os legalistas, eles confiam em si mesmos, e acham que são capazes de cumprir a lei, e boa parte deles não tem coragem de ir lá para o sambódromo, para poder comemorar a festa, mas ficam acompanhando de casa, porque é bonito, aquelas coisas. Não tem coragem de serem vistos em uma rua com poucas roupas, mas ficam admirando em casa, porque a acham lindo. Não tem coragem de postar uma foto com medo do que vão dizer deles, mas está assistindo de casa, está de olho, está celebrando, está achando lindo, interessante. Esses são os legalistas. Eles acham que pode fazer, mas tem medo de fazer porque as pessoas vão pensar dele. Mas fulano de tal? Não, fulano esteve lá. Então eles não têm coragem de ir lá na rua ver, mas ficam em casa assistindo e apoiando, admirando, vendo
tudo que está acontecendo lá. Agora, o grupo dos crentes, eles abominam. Aquele que é cristão verdadeiro abomina, submete terrivelmente a sua carne ao espírito. Não participa, não apoia, porque não caia, para que não caia em tentação. Eu me lembro do autor da carta aos Hebreus, na luta contra o pecado. Você não tem resistido porque não luta até o sangue, à festa da imoralidade. E nós somos guiados pelo Espírito e somos contra o carnaval. Aliás, irmãos e amigos, veja então o tópico 4, que vai falar tudo o que acontece no carnaval. O tópico 4 é a festa do excesso e nós somos o povo da moderação. No verso 19, presta atenção, que eu vou enumerar uma lista e explicar a você sobre cada uma. Então, no verso 19, diz aqui sobre... São 4 tópicos. 4 tópicos no sentido assim, 4 modalidades. Primeiro fala sobre sexualidade. Segundo, sobre religioso. Terceiro, social. E 4, pessoal. 4 tipos de pecado aqui. Então, os primeiros pecados da lista são os da sexualidade. Veja bem no capítulo 5, o verso 19, que diz assim: porque a obra da carne são manifestas, as quais são, primeiro, prostituição, impureza e lascívia. Então, aí são a festa da sexualidade. A lascívia aqui, a prostituição, todo mundo sabe, impureza, todo mundo sabe. Lascívia significa sensualidade, libidinagem, luxúria sensual, desregrado, travesso, brincalhão. Então, isso está envolvido a parte da sexualidade. O próximo possui natureza religiosa, idolatria e feitiçaria, aquele que adora outros deuses e mexe com feitiçaria. O próximo possui natureza social, que é inimizade, briga, discórdia, dissensões, facções e inveja. Isso está na área social. O último são pecados pessoais, aquilo que acontece com você. Bebedice, glutonarias. Bebe muito, come muito, né? Então, observe que você está prestando atenção. Nós encontramos obras da carne de pecado na sexualidade, na religiosidade, no social e no pessoal. Todas elas se manifestam nessa festa da carne que muitos insistem em chamar de carnaval. Não é só colocar pouca roupa e sair pela rua, mas é compactuar com a festa da carne, obra do diabo, que o Espírito de Deus não permite que nós que andamos pelo Espírito devamos participar. Nós somos contra o carnaval porque ela é uma festa do excesso e nós somos o povo da moderação. Nós nutrimos com o Espírito e não com a carne. Observe por que nós somos contra o carnaval. Primeiro, eu disse que o carnaval ela é uma obra da carne e nós andamos no Espírito. Segundo, é uma festa da vontade e nós andamos em submissão. Terceiro, é uma festa da imoralidade e nós somos guiados pelo Espírito. Quarto, é a festa do excesso e nós somos um povo da moderação. E quinto, e para encerrar, porque ele é uma festa do prazer, uma festa que acaba e nós estamos numa festa de um prazer eterno que não acaba. O carnaval é uma festa que acaba, em 3 a 4 dias acaba, mas a nossa festa não acaba, que é uma festa na presença de Deus. E o povo de Deus é um povo alegre, é um povo que tem que estar sempre em constante alegria, porque nós somos felizes. Claro que temos problemas. O pecado nos rodeia todo dia,
mas nós temos a certeza que Deus está nos guardando, nos guiando e não deixando nós cair em tentação. E a gente não troca aquilo que é eterno por aquilo que acaba. Só um tolo faria isso. A nossa alegria não acaba na quarta-feira de cinza, mas dura por toda a eternidade, e não apenas 3 e 4 dias. No versículo 8 do capítulo 6, diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Porque aquele que semeia na carne, a sua própria carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Observe, irmãos. Você sabe que o diabo é o pai da mentira. E uma das maiores mentiras que ele diz e coloca na cabeça das pessoas, que ser de Jesus, ser crente, viver para Deus é coisa chata. É uma das maiores mentiras que ele colocou na mente daquele que está fraco na fé, ou que não acredita na obra de Deus, ou na Bíblia, que é a palavra de Deus. Diz que os maiores prazeres do mundo estão do lado de lá, e não do lado de cá, do lado de Deus. Exemplo, um amigo no bar, que às vezes foram beber e o colega não apareceu. Aí eles falaram: cadê o fulano? Não apareceu, está acostumado a vir sempre aqui. Aí outro diz: diz que ele se converteu agora ele está indo para a igreja, aí ele não vai estar vindo mais aqui, agora ele não participa mais da festa, não participa do baile, não vai mais nas boates, não participa mais do carnaval, né? Esses lugares que são os prazeres da carne são uma coisa passageira. E do lado de cá, não pode isso, não pode aquilo, diz que não pode isso, não pode aquilo, tem que ficar de cabeça baixa. O não pode nada. Isso é que o diabo colocou na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas, essa imagem que o diabo coloca na sociedade, dizendo isso. Isto é uma grande mentira que o diabo colocou, porque na verdade, do lado de cá, do lado de Deus, é muito mais prazeroso, porque temos a certeza de uma vida eterna. Nós acreditamos que Deus criou o homem para uma mulher só, para o crescimento e multiplicação da espécie. Nós acreditamos que Deus criou o sexo para você ter o seu prazer sexual com uma pessoa que Deus separou no meio de milhões de pessoas. Deus separou aquela pessoa para você, aquele homem, aquela mulher, para você estar junto, viverem para a glória de Deus, né? Então veja bem, quem não vê estas coisas ainda não conhece a Jesus. Pode ser até crente, velho cristão, se dizendo que é crente, que participa e apoia esta festa da carne, ainda não recebeu Jesus verdadeiramente. A vida com Jesus é a verdadeira vida de alegria. Quem se contenta com as migalhas da festa da carne, que acaba dentro de 3 e 4 dias, não sabe o que é estar na presença de Jesus. Quantos aqui sabem que estas festas são passageiras e nunca mais querem estar do lado de lá, porque sabe que Jesus é a fonte de alegria? E que na quarta-feira de cinza, onde tudo vira cinza, acaba, nós estaremos celebrando a obra de Deus. Aproveite o feriado de carnaval para sair com a família, estar junto, ir para lugares lindos, onde Deus aprova. Deixa o Espírito de Deus conduzir a sua vida e não caia nas mentiras do diabo, mas viva em espírito e cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa ter uma vida feliz. E para encerrar, gostaria de ler Romanos 8, de 7 a 14. Romanos 8, de 7 a 14.
que diz assim, Romanos capítulo 8, 7 a 14. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, e pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todo o que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Gostaria então que você deixasse tudo que você está fazendo agora para nós podermos orar para Deus falar ao seu coração. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra aqui, lida e explicada, Senhor. Muito obrigado por saber que nós não fazemos parte, não compactuamos com a obra da carne, não apoiamos, não assistimos, não fazemos parte porque nós sabemos que isso não agrada ao Senhor. E sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida. Olhe por essa pessoa que está me ouvindo, assistindo, para que também possa sentir o Espírito Santo do Senhor habitar em sua vida. E se por alguma vez ele foi ou participou disso, que o Senhor possa estar tocando no seu coração para que ele possa entender, Senhor. Se tem aqui algum cristão que, às vezes, por um descuido, uma fraqueza, tem ido participar dessas festas que não agradam ao Senhor, não é do teu agrado, que ele possa entender e possa, Senhor, fazer com que o Espírito Santo que está dentro dele possa crescer e possa fazer ele entender que o Senhor não agrada desse tipo de coisa. Por isso, esteja abençoando a sua vida e que ele venha testemunhar de ti, assim abençoando a nossa vida, que possamos crescer em Espírito e verdade e viver segundo o coração do Senhor. Livra-nos, Senhor, desse lado do inimigo, da mentira que o diabo colocou na mente das pessoas, que não tem nada a ver, que isso é chato, isso é ficar do lado de Deus, não pode isso, não pode aquilo, mas sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Que possamos ter uma vida tranquila, feliz, porque sabemos que o Senhor está conosco. Esteja olhando por nós e olhe para aquele irmão que está fraco na fé, para que ele venha fortalecer e possa fortalecer o seu espírito para a honra e glória do Senhor. Eu te agradeço ser conosco, no nome do teu Filho Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, compartilhe com seus amigos, para que o nosso grupo possa crescer, mais pessoas possam se inscrever, para que assim nós possamos levar essa mensagem para centenas e milhares de pessoas. Conto com você e aguardo você no próximo vídeo. Que Deus abençoe.